Uma boa noite a todos. Então, estamos começando a nossa terceira aula do nosso curso sobre os livros sapienciais. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Jó. Eu coloquei aqui como versículo bíblico para começar a nossa reflexão, uma passagem que nós encontramos lá no finalzinho do livro de Jó, no capítulo 42, nos versículos 5 a 6. Depois de Jó, durante todo o livro, exceto na parte inicial, que apresenta o Jó paciente, mas depois de Jó ter, durante o livro, de certo modo, questionado Deus, o sentido do seu sofrimento, lá no final, depois que Deus faz o seu discurso diante de Jó, Jó vai reconhecer que falou além daquilo que devia, que falou demais. E Jó vai dizer: conhecia-te só de ouvido, mas agora viram-te meus olhos. No decorrer de todo o livro, Jó chama Deus em causa, né? Ele quer face a face dialogar com Deus para saber o sentido do seu sofrimento. E ele então vai dizer: eu conhecia-te só de ouvido, mas agora viram-te os meus olhos. Por isso retrato-me e faço penitência no pó e na cinza, né? Reconhecendo que ele falou demais, procurou falar de coisas que lhe ultrapassavam, né? Então vamos começar, inspirados por esse versículo, nosso estudo sobre o livro de Jó. Jó é um personagem conhecido nosso, inclusive pela sua paciência, né? Diante do sofrimento, pelo menos nos 2 primeiros capítulos do livro. Então a gente usa até como expressão a paciência de Jó, né? Um ditado popular, para referir-se a essa personagem que, diante do seu sofrimento, se manifesta paciente, resignado, pelo menos no início do livro, né? Na maior parte do Antigo Testamento, nós encontramos a ideia de retribuição nessa vida muito presente. A maior parte dos livros do Antigo Testamento não conhece a doutrina de uma vida lúcida após a morte. Essa ideia vai aparecer em Israel em época tardia. Somente alguns livros, como o livro dos Macabeus, o livro da Sabedoria, que são livros lá dos últimos séculos antes da era cristã, poucos séculos antes, né? Macabeus do século II, Sabedoria século I, é que vão desenvolver a concepção de uma vida lúcida após a morte. Consequentemente, a ideia de retribuição passa a ser colocada para a outra vida. Um justo que sofre nessa vida vai encontrar a sua recompensa no além. Mas o livro de Jó, como outros tantos livros do Antigo Testamento, não conhecem tal doutrina. E a ideia de retribuição presente em Israel era a ideia de uma retribuição intramundana. Então, se eu ajo corretamente, se eu faço bem, se eu pratico a justiça, tudo vai bem para mim. Consequentemente, o mal só vai se abater sobre mim se eu tiver pecado. E o livro de Jó se apresenta como uma espécie de crise diante dessa reflexão sapiencial tradicional, que estabelece o nexo causal entre o agir e suas consequências, porque, afinal, Jó é um homem justo, muito justo. O livro de Jó começa falando da justiça de Jó. Ele era um homem íntegro e reto que temia a Deus e se afastava do mal. Era tão reto que, quando seus filhos e filhas se reuniam para festejar, Jó procurava, logo depois da festa, purificá-los de manhã cedo, oferecendo um holocausto por cada um, porque ele achava que talvez os seus filhos pudessem ter pecado, maldizendo a Deus em seu coração. Isso para mostrar que Jó era um homem justo, mas que experimenta toda sorte de sofrimento. A morte dos seus filhos, a perda dos seus bens, a perda da sua saúde. E em nada disso Jó maldisse o Senhor, como diz o início do livro de Jó, os capítulos 1 e 2. Jó se apresenta, então, como um livro sapiencial, onde se questiona, se demonstra perplexidade diante da doutrina sapiencial tradicional, que em princípio dizia que o justo deve ser recompensado e o ímpio deve sofrer. Jó é um justo que sofre, então qual é o sentido do seu sofrimento? É um pouco isso que vai guiar a reflexão do livro de Jó, e essa é a resposta que o livro de Jó vai procurar oferecer. Mas antes de chegarmos nisso, que é a teologia do livro, vamos ver um pouco a maneira como o livro está organizado, a estrutura do livro. É importante olhar a estrutura do livro, porque isso nos dá uma visão do todo. Mesmo que a gente não tenha lido o livro de Jó, a gente consegue, por meio da estrutura, ter uma visão de conjunto da obra.
O livro de Jó começa com um prólogo, que são os 2 primeiros capítulos de Jó. Esse prólogo começa com os versículos 1 a 5, onde aparece a fé e a felicidade de Jó. Jó é um homem íntegro, um homem reto, um homem que teme a Deus, e era o mais rico de todos os homens do Oriente, é o que diz aqui Jó 1, versículo 3. Depois dessa primeira parte do prólogo, nós temos 2 cenas celestes e as 2 provações de Jó. Uma primeira cena celeste, no capítulo 1, versículos 6 a 12, onde, no dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus, a Adonai, veio também Satã. E aí, Satã, que aparece aqui como um adversário de Jó, ele vai começar a falar da fidelidade de Jó, melhor, Deus vai perguntar se ele viu a fidelidade de Jó, e ele vai dizer que a fidelidade de Jó acontece porque Deus protege Jó, porque Jó tem de tudo, então Deus permite que ele possa estender as suas mãos contra Jó e infligir a Jó um certo número de provações, mas ele não pode tocar em Jó. E aí se desenrola a primeira provação de Jó, que é quando morrem os seus filhos, quando ele perde os seus rebanhos, né? No capítulo 2, nós temos uma segunda cena celeste. De novo, os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Adonai e veio também essa figura que é chamado de Satã. A palavra Satã no hebraico significa adversário. A Jerusalém aqui não traduz o artigo, mas a palavra na Bíblia hebraica está com o artigo, o Satã, o que indica que não é um nome próprio, mas uma função. Esse é um ser celeste que tem como função na narrativa ser o acusador de Jó. Ele não é Satanás, como a gente imagina, o espírito do mal, né? Essa ideia de Satã como adversário de Deus, como inimigo de Deus e inimigo dos homens, aparece só em textos mais tardios, como no livro das Crônicas, por exemplo. Aqui ele aparece como um ser celeste, que está entre os filhos de Deus e que tem a função de ser um adversário, um acusador, por isso Satã. E aqui, de novo, Deus vai perguntar a Satã, não é? Você reparou no meu servo Jó? Ele persevera na sua integridade, mesmo diante das aflições que lhe foram impostas por você. E aí ele vai dizer, mas você não tocou na carne de Jó. Então Deus vai permitir que Satã também prove Jó com a doença, mas que Jó não possa ser morto por Satã. E aí Jó vai ficar com seu corpo coberto de chagas, um sofrimento imenso. É quando ele vai se sentar e a mulher vai dizer, por que você não amaldiçoa a Deus e morre de uma vez, não é? E aí Jó vai dizer, falas como uma idiota. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? O Senhor deu, o Senhor tirou. Assim, não deveríamos receber também os males? Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado com os seus lábios, né? E aí o texto do prólogo termina com os versículos 11 a 13, onde entram 3 figuras que serão depois peças-chave no desenvolvimento da narrativa a partir do capítulo 3. 3 amigos de Jó, Elifaz, de Temã, Baldad, ou Bildad. Bildad é a forma hebraica do nome. Baldad está lá na 70, e por isso aparece assim em muitas das nossas traduções. Baldad, de Suás, e Tsufar, de Naamat. 3 amigos de Jó, que sabendo da desgraça de Jó, vão partir da sua terra e vão até junto de Jó para consolá-lo, né? E eles, tal é a desgraça de Jó, que eles vão cair em prantos, rasgar os mantos, espalhar pó sobre a cabeça e vão ficar depois sentados do lado de Jó 7 dias e 7 noites, sem dizer nada, só contemplando o imenso sofrimento de Jó. Esse é o prólogo do livro, a parte narrativa. Nós temos depois uma grande seção dos diálogos no livro de Jó. Antes de entrarmos nessa parte da seção dos diálogos, vamos falar um pouco da origem do nome de Jó. O significado dos nomes dos amigos de Jó é muito incerto, mas o nome da personagem principal, que é Jó,
pode derivar, talvez, da raiz hebraica Aleph, Yod, Bet, de onde vem um termo Oyev, que é adversário, inimigo, Iob, Oyev, são dois termos, né? A gente percebe, pronunciando em hebraico, como eles são parecidos, né? Esse termo, Oyev, significa inimigo, adversário. Em duas passagens, Jó vai dizer que Deus o trata como se ele fosse inimigo. Jó 13, 24. Por que ocultas tua face e me tratas como teu inimigo? E lá no capítulo 33, versículo 10, quando Jó diz assim: contudo, ele encontra queixas contra mim e me considera seu inimigo. Então, em dois momentos aparece essa palavra, Oyev, da qual deriva provavelmente Iob, que é o nome hebraico de Jó, que significa inimigo, adversário. E, nesse sentido, o nome de Jó se deriva dessa raiz, é uma possibilidade, poderia significar duas coisas. Ou Jó entende que Deus o vê como um inimigo e, por isso, permite que toda sorte de sofrimento se abata sobre ele, né? Jó seria o inimigo de Adonai, né? E, em virtude da sua forte reação ao sofrimento, conforme vem descrito a partir do capítulo 3, né? Ou Jó seria a vítima, e aí seria Adonai que estaria agindo como inimigo de Jó, seria a vítima dessa terrível aposta entre Adonai e Satã, né? O que tornaria Adonai uma espécie de inimigo, adversário de Jó. Então, essa é uma possibilidade da origem do nome de Jó. Talvez o nome de Jó derive da raiz de onde vem o termo Oyev, inimigo, adversário, que aparece duas vezes no livro de Jó, em duas passagens onde Jó vai dizer que Deus o trata como se ele fosse seu inimigo. E aí se pensa, se o nome de Jó deriva dessa raiz, o sentido pode ser um desses dois que serão apresentados. Ou Jó teria sido assim denominado porque ele aparece como inimigo de Adonai, em virtude da sua reação forte diante do sofrimento, porque no capítulo 1 e 2 ele é paciente, mas a partir do capítulo 3 ele reage e chama a Deus em causa. Ou, talvez, a ideia de que Jó, sendo a vítima dessa aposta, entre aspas, diríamos assim, entre Adonai e o Satã, estaria sendo vítima, né, dessa aposta, e Adonai estaria sendo uma espécie de adversário de Jó, né, aceitando colocá-lo à prova, né? São duas possibilidades para a origem do nome dessa personagem principal, né? Bom, depois dessa primeira parte narrativa, o livro tem uma grande seção dialógica, onde tudo aparece bem arquitetado. Nós temos do capítulo 3 até o capítulo 31, uma série de diálogos onde fala Jó e seus amigos, onde as falas de Jó e de seus amigos vão se intercalando. Primeiro a gente tem um monólogo de Jó, depois diálogos entre Jó e seus amigos, fala um dos amigos de Jó, depois fala Jó, fala outro amigo, Jó responde, e assim sucessivamente. E depois um outro conjunto de textos, os capítulos 29 a 31, outros monólogos de Jó, né? Então, essa é uma primeira forma de se estruturar o livro de Jó, né? Essa seção dialógica do livro de Jó, né? Do capítulo 3 até o capítulo 31. Depois, nós temos um outro conjunto de discursos no livro de Jó, de uma figura que aparece do nada no livro, que não é mencionada nem no prólogo, nem é mencionada no decorrer do livro. É uma outra figura de nome Eliú, que profere 4 discursos, se apresenta e depois profere 4 discursos, procurando mostrar qual é o objetivo, o sentido do sofrimento de Jó, né? É uma figura nova que aparece na narrativa, ele não está lá mencionado no prólogo. O prólogo menciona ele faz Bildade de Zofar, mas não menciona Eliú. Eliú aparece aqui no capítulo 32, os capítulos 32 a 37. Depois, já caminhando para o final do livro, nos capítulos 38, 39, 40, 41 e 42, nós vamos ter 2 discursos de Adonai e 2 respostas de Jó. Deus fala, faz um primeiro discurso e Jó
responde a Deus. Depois, Deus faz um segundo discurso e Jó responde a Deus, né? Lá no capítulo 42, versículos 1 a 6. Né? Deus, de certo modo, silencia Jó, porque Jó tenta investigar qual é o sentido do seu sofrimento, chama Deus em causa, quer que Deus lhe responda a razão, o porquê do seu sofrimento, já que a resposta dos seus amigos não lhe convence. Deus, então, aparece e responde a Jó. E Jó, então, vai silenciar-se, porque ele vai entender que falou demais e procurou investigar coisas que ele não era capaz de compreender. E assim como tem um prólogo, o livro também tem um epílogo, né? O final do livro. Aqui volta de novo a parte narrativa, não são mais diálogos como a maior parte do livro, né? Do capítulo 3 ao início do capítulo 42 são diálogos. Aqui volta a narrativa. Primeiro, Deus repreende aos amigos de Jó, dizendo que eles não falaram bem de Deus, né? Capítulo 42, versículo 7 a 9. Quando Deus acabou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã: estou indignado contra ti e teus 2 companheiros, porque não falastes corretamente de mim, como fez meu servo Jó. E manda que eles, então, peguem 7 novilhos, 7 carneiros, e vão até Jó, para que Jó interceda por eles, oferecendo aqueles animais em holocaustos, né? E o final, então, do livro, que é o restabelecimento de Jó. Se o livro começa com Jó perdendo tudo, o livro termina com Jó recebendo tudo de novo. Deus muda a sorte de Jó quando ele intercede por seus companheiros, né? E aí, cada um ofereceu a Jó uma soma em dinheiro, um anel de ouro, e no fim da sua vida, Jó possuía mais do que aquilo que ele possuía no início, antes que todo o seu sofrimento se abatesse sobre ele, né? Então, aqui temos essa visão de conjunto do livro de Jó, né? Eu queria comentar um pouco essa estrutura a partir do texto que eu apresentei para vocês, né? O que a gente percebe quando a gente lê o livro de Jó? Que existe uma progressão de pensamento no livro, embora o tema, que é o sentido do sofrimento de um justo, e os motivos se repitam, né? O que a gente percebe? Que o livro começa com um Jó paciente, que aceita resignadamente o seu sofrimento. Depois entram em cena os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Sofá, que tentam explicar para Jó o sentido do seu sofrimento, mas as suas explicações não satisfazem Jó. Porque, ora, eles vão dizer que o sentido do sofrimento de Jó é por conta da sua condição de criatura. Ora, eles vão dizer que o sofrimento de Jó é por causa do seu pecado, que talvez Jó tenha algum pecado escondido, e vão insistir nessa tecla. Jó, então, vai debater com os seus amigos e, no decorrer do livro, a gente vê que Jó vai tendo um progressivo afastamento dos seus amigos, porque não concorda com o seu parecer de dizer que ele está sendo castigado por conta de um pecado, uma vez que Jó se reconhece como um homem justo. E, além disso, à medida em que Jó vai se afastando dos seus amigos e do seu ponto de vista, Jó vai, de um certo modo, cada vez chamando de modo mais intenso Deus para esse diálogo. Ele vai invocar a Deus como juiz, no capítulo 9, depois como testemunha, no capítulo 16, e depois como redentor, no capítulo 19. Ou seja, às vezes Jó até fala de modo áspero contra Deus no meio do seu sofrimento, mas é porque ele não quer mais que outra pessoa explique o sentido do seu sofrimento, mas ele quer que Deus mesmo venha e lhe diga o sentido do seu sofrimento, uma vez que as respostas humanas, que a resposta da sabedoria tradicional, que liga o sofrimento ao pecado, não é suficiente para explicar o que ele está sofrendo, né? Isso a gente pode perceber à medida que vai lendo o livro e vai percebendo como que os amigos de Jó, na tentativa de explicar o sentido do sofrimento de Jó, eles começam a acusar Jó de ter algum pecado escondido, e Jó vai irritar-se com isso e vai paulatinamente afastar-se dos seus amigos. E, consequentemente, do mesmo modo que ele vai também, poderíamos dizer, irritando-se de uma certa forma com Deus, porque ele quer que Deus lhe ofereça uma resposta, vai crescendo também a sua aproximação de Deus na medida em que ele insiste que Deus apareça em cena e responda para ele qual é o sentido do seu sofrimento, né? Uma vez que a resposta dos amigos não é suficiente para eles, né?
Um outro elemento que eu gostaria de destacar aqui é nos discursos de Eliú. Enquanto o diálogo de Jó com os seus amigos, com os seus 3 primeiros amigos, Elifaz, Sofar, Bildade, gira em torno de procurar qual é o sentido do sofrimento, qual é a causa do sofrimento de Jó, se é porque ele pecou, se é devido à sua condição de criatura, se ele tem algum pecado escondido. Os discursos de Eliú, que aparecem lá nos capítulos 32 a 37, já não giram mais em torno de procurar a causa, mas começam a girar em torno de uma outra demanda. Qual seria o objetivo, o sentido do sofrimento de Jó? Eliú, numa certa forma, esses discursos de Eliú preparam aqueles 2 grandes discursos de Adonai que vão vir no final do livro, né? Onde Deus vai silenciar Jó do meio da tempestade. Né? E os discursos de Eliú se desenvolvem também a partir de algumas afirmações de Jó. Né? Eliú começa reprovando os amigos de Jó. Né? Começa assim o capítulo 32. Aqueles 3 homens não responderam mais a Jó, porque ele teimava em considerar-se justo. Então inflamou-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Ram. Indignou-se contra Jó, porque pretendia ter razão contra Deus, e indignou-se também contra os seus 3 amigos, porque não acharam resposta, contentando-se em deixar as falhas a Deus. Né? E aí, nos seus discursos, Eliú vai procurar não só refletir sobre o objetivo do sofrimento, mais do que a causa do sofrimento, como ele também vai procurar responder a algumas coisas que Jó teria afirmado. Por exemplo, no capítulo 33, versículos 8 a 11 e versículo 13, Jó teria afirmado a sua inocência e reclamado que Deus silencia diante do seu sofrimento. E Eliú vai responder a isso dizendo que Deus sempre fala, o homem é que não presta atenção, e que Deus prova o homem com o sofrimento para corrigi-lo. Seria o objetivo do sofrimento. Depois, Jó teria dito, segundo o capítulo 34, versículos 5 a 6, que Deus não lhe faz justiça, por isso seria indiferente para o homem praticar o bem ou o mal, porque Deus nem sempre age com justiça, punindo o pecador e recompensando o justo. E Eliú vai responder dizendo que não, que Deus é inacessível ao mal, que Deus jamais seria conivente com o mal, punindo o justo e recompensando a maldade do pecador. Né? E, por fim, no capítulo 35, versículo 3, Jó teria dito que pecar ou não pecar não faz diferença diante de Deus, porque ele é um justo que sofre. Então, se ele, como justo, sofre, pecar ou não pecar não faz diferença diante de Deus. E Eliú vai responder dizendo que não, que o pecado prejudica o próprio homem e que Deus não responde aos soberbos. Por isso, não é uma coisa indiferente pecar ou não pecar diante de Deus. E depois Eliú segue procurando refletir não mais sobre a causa do sofrimento, mas sobre o objetivo do sofrimento, sobre o sentido do sofrimento. E ele vai oferecer várias respostas. Né? Na perspectiva desses discursos de Eliú, o sofrimento é um modo de ação salvífica, o sofrimento é uma prova a qual o homem é submetido, e, por fim, o próprio Eliú aponta para o mistério de Deus, insondável, e é nesse mistério de Deus que o homem pode encontrar o sentido do seu sofrimento, mas o homem não é capaz de compreender tudo acerca do mistério de Deus, né? Muitas coisas lhe são inacessíveis, e nesse sentido os discursos de Eliú vão preparando os discursos de Deus que nós encontramos no final do livro. Vejam lá o capítulo 37, versículo 23, onde Eliú diz assim: Shaddai nós não atingimos, mas ele, na sublimidade de seu poder e retidão, na grandeza de sua justiça, sem oprimir, impõe-se ao temor dos homens, a ele a veneração de todos os corações sensatos. Então, nós não conseguimos atingir o pensamento do Todo-Poderoso, de Shaddai, né? Mas ele impõe-se na sua grandeza, na sua justiça, sem oprimir, ao temor dos homens. Por isso, a ele é devida a veneração de todos os corações sensatos. Então, os discursos de Eliú, diferente dos discursos de Elifaz, Bildade e Suaz,
se preocupam não mais em oferecer uma reflexão acerca da causa, mas sim acerca do objetivo do sofrimento. Para que serve o sofrimento? Não mais o porquê do sofrimento. E ao apelar para o mistério insondável de Deus, os discursos de Eliú já preparam os capítulos finais do livro, né? Os dois grandes discursos de Deus, onde Deus, do meio da tempestade, vai responder a Jó e vai silenciá-lo, dizendo: Jó, se você não consegue dar conta de explicar o sentido daquilo que é visível, se você não consegue explicar a origem do universo de todas as coisas, como você pode querer explicar algo tão misterioso como o sentido do sofrimento de um justo, não é? Então, Jó vai reconhecer diante desses dois discursos divinos, o primeiro nos capítulos 38 a 40 e o segundo nos capítulos 40 a 41, que ele falou demais, que ele quis entender coisas que lhe ultrapassam, que a sabedoria tradicional é limitada ao dizer que o justo sofre, que o justo não deve sofrer, e que o ímpio é que deve sofrer, porque há justos que sofrem, e que nem todas as respostas que Jó procura podem ser dadas pela sabedoria tradicional, né? Então, o livro nos chega a oferecer uma resposta definitiva sobre o porquê do sofrimento do justo, mas leva o leitor a refletir e a perceber que a sabedoria tradicional, que vai dizer que existe um nexo entre o agir e suas consequências, ela não dá conta de todas as respostas. Normalmente, a prática da justiça deveria fazer com que eu encontrasse sempre a felicidade, e a prática do mal deveria fazer com que eu encontrasse sempre a infelicidade. Mas fato é que há ímpios que se regozijam e há justos que às vezes sofrem, são perseguidos, sofrem enfermidades, perdem seus bens, vivem numa situação difícil, miserável, como Jó chegou a viver. E que isso a sabedoria tradicional não dá conta de explicar. Nem todas as respostas podem ser tidas, porque algumas coisas são insondáveis, só Deus, na sua infinita sabedoria, pode explicar. É a resposta que o livro de Jó é capaz de dar no momento em que a revelação ainda se está desenvolvendo, né? Claro que quando a revelação se desenvolve melhor e ao interno do próprio Antigo Testamento se concebe a ideia de uma vida lúcida após a morte, se vai perceber que nem sempre a recompensa do justo é uma recompensa intramundana, que a recompensa do justo não é necessariamente uma vida boa aqui, mas que a recompensa do justo está para além desse mundo e para além de qualquer coisa material, né? Mas essa é uma ideia teológica que vai se desenvolver só um pouco mais à frente, né? Quando a ideia de vida lúcida após a morte estiver clara para a fé israelita, né? Vamos falar um pouco sobre a origem do livro de Jó, né? O livro de Jó encontra paralelos na literatura do Antigo Oriente Próximo. Essa expressão AOP é uma sigla, Antigo Oriente Próximo. Quando nós pensamos em Antigo Oriente Próximo, estamos pensando mais ou menos no que a gente fala hoje como Oriente Médio, uma faixa de extensão territorial que vai desde ali do Egito até a Mesopotâmia, né? Até lá o Golfo Pérsico. Era uma forma de se diferenciar o Oriente Próximo do Extremo Oriente, né? Então, em toda essa extensão, onde estava a Palestina e também outros povos circunvizinhos, essa extensão territorial, esse espaço geográfico que nós chamamos de Antigo Oriente Próximo. E nós encontramos paralelos ao livro de Jó no Antigo Oriente Próximo, como nós já vimos na aula anterior, não é isso? O chamado Jó babilônico, ou a Teodiceia babilônica. São textos que falam a respeito da mesma temática. Há um justo que honra os deuses, que honra os homens, mas que experimenta o sofrimento e se reflete, então, qual é o sentido do sofrimento do justo. Então, vejam que é um tipo de reflexão que não existe só em Israel, mas que existe também no Antigo Oriente Próximo, um tema que preocupou também os povos circunvizinhos a Israel, né? Qual é o sentido do sofrimento de um justo, né? O livro de Jó, então, além de possuir paralelos no Antigo Oriente Próximo, ele não foi escrito todo de uma vez. Fica bem claro quando a gente lê o livro, ou talvez não fique tão claro, mas é perceptível quando a gente lê o livro, que existe uma moldura narrativa, que são os capítulos 1 e 2, que narram a fé e a felicidade de Jó e depois a provação a qual ele é submetido e a sua paciência.
e somada ao epílogo do livro, que é uma outra parte narrativa, onde Jó também aparece paciente e resignado, e é ressarcido de todos os bens que ele havia perdido. E há o meio do livro, que apresenta um Jó muito diferente, na seção dialógica, um Jó que questiona a Deus, um Jó que não aceita a resposta dos seus amigos, um Jó que chama a Deus em causa, um Jó que não é tão paciente e resignado como o Jó do início do livro. Então, por isso, pensa-se que o livro tenha tido uma forma pré-literária, um conto, que se corresponderia mais ou menos o que nós temos na moldura narrativa do livro, aquele iniciozinho e o epílogo, e que depois o livro foi paulatinamente se desenvolvendo na sua parte dialógica, né? Essa forma pré-literária poderia ser um conto popular, uma vez que Jó não é uma figura estranha à literatura bíblica. Jó é mencionado no livro de Ezequiel, por exemplo, lá no em Ezequiel 14, no versículo 12, no versículo 23, quando Ezequiel fala que cada um vai ser punido ou recompensado segundo a própria justiça, ele vai mencionar 3 homens que são modelos de justiça e retidão dentro da concepção bíblica e provavelmente também no Antigo Oriente, né? Porque Daniel, por exemplo, é mencionado não só na Bíblia, mas também em textos extrabíblicos. Vou ler Ezequiel 14, versículos 12 a 14, tá? A palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos: Filho do homem, se uma terra pecar contra mim, agindo com infidelidade, e eu estender a minha mão contra ela para destruir a sua reserva de pão, trazendo sobre ela a fome e exterminando dela homens e animais, ainda que estejam ali estes 3 homens, a saber, Noé, Daniel e Jó, eles, em virtude da sua justiça, salvarão as suas almas. Oráculo de Adonai. Os outros, se não fossem justos, não se salvariam. Esses 3 homens salvariam somente a si mesmos, porque Deus vai punir, na perspectiva de Ezequiel, ou recompensar cada um de acordo com a sua própria culpa. Então, Jó é um homem conhecido. A personagem Jó é conhecida. E talvez acredita-se que tenha existido uma espécie de tradição popular a respeito de Jó e do seu sofrimento, da perda dos seus filhos, e como Jó, diante desse sofrimento, teria se manifestado de modo extraordinário como um homem fiel, resignado e paciente, né? Essa talvez tenha sido a forma pré-literária, um conto popular que falava de Jó, um justo que sofre, mas que resignou-se diante do sofrimento, e por isso Deus, então, o recompensou, devolvendo-lhe no final da vida todas as outras coisas, né? E que depois esse conto popular, que correspondesse talvez ao início do livro, capítulos 1 e 2, e ao final do livro, o finalzinho do capítulo 42, os versículos 7 a 17, que é quando Jó recebe tudo de novo, que esse conto popular seria talvez o que nós temos hoje nessa moldura narrativa do livro. E que mais tarde o livro foi sendo ampliado com toda a parte dialógica. A primeira ampliação seria os discursos de Jó, os monólogos de Jó, melhor dizendo, somados aos discursos dos seus amigos, Elifaz, Sofá e Bildade, e mais os discursos de Adonai que aparecem no final do livro. Por que essa seria a primeira ampliação? Porque Elifaz, Bildade e Sofá são mencionados no prólogo do livro, na parte narrativa. Logo, talvez essa primeira ampliação tenha ocorrido como uma forma de desenvolver a discussão entre Jó e seus amigos, procurando a causa do sofrimento desse justo. E a resposta de Deus, porque a pergunta de Jó, o sofrimento de Jó não podia ficar sem resposta, né? Então, os discursos de Deus também fariam parte dessa primeira ampliação, lá nos capítulos 38 a 42. Uma segunda ampliação do livro seriam os discursos de Eliú, que teriam sido talvez acrescentados ao livro num terceiro momento, porque Eliú é uma personagem nova, ele não é mencionado no prólogo, ele não é mencionado na discussão de Jó com seus amigos, e diferentemente do que fazem os amigos de Jó, Eliú não se questiona, nem questiona Jó sobre a causa do seu sofrimento, mas sim sobre o objetivo do seu sofrimento.
para que o seu sofrimento serve, não por que ele sofre. Então, é uma reflexão diferente, talvez preparando ali os discursos de Deus, né? Uma vez que os discursos de Eliú aparecem inseridos entre os discursos dos amigos de Jó e os dois discursos divinos, né? Lá no capítulo 38 a 42. E acredita-se que um último elemento acrescentado ao livro de Jó seja esse capítulo 28, que até quem tem a Bíblia de Jerusalém vai perceber que o tradutor da Bíblia de Jerusalém faz aqui uma inversão de capítulos, né? O capítulo 28 está colocado aqui, parte do capítulo 24 está deslocada na Bíblia de Jerusalém para o espaço entre os capítulos 27 e 28. Né? Porque o capítulo 28 é uma grande reflexão sobre a origem da sabedoria. Né? Vários elementos vão sendo tratados aqui, e depois se diz, mas onde que reside a sabedoria? Né? Onde o homem pode encontrar a sabedoria? Capítulo 28, versículo 12. De onde provém a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o caminho, nem se encontra na terra dos mortais. Esse teria sido talvez um último acréscimo ao livro, né? Porque já não está nem na linha dos diálogos de Jó com seus amigos, nem na linha dos diálogos, ou melhor, dos discursos de Eliú. Né? Então, assim que o livro teria se formado. Uma primeira narrativa popular que falava de um justo que sofre, que sofria com paciência, resignado, e por isso, no fim da sua vida, recebeu tudo. Mas essa narrativa foi ampliada. Primeiro, pelos discursos de Elifaz, Bildad e Zofar, que vão refletir sobre a causa do sofrimento. Por que esse justo sofre? E depois os discursos de Deus como resposta, mostrando, sem dar uma resposta clara, mas chamando a atenção de Jó para perceber que essa causa não pode ser conhecida facilmente pelo homem, porque o conhecimento do homem é limitado, né? E o mistério de Deus é maior do que aquilo que o homem pode abarcar com a sua limitada consciência. E a segunda ampliação seria os discursos de Eliú, que entram ali entre os discursos dos amigos de Jó e os discursos de Deus, e que refletem não mais sobre a causa do sofrimento, mas que vão refletir sobre o sentido do sofrimento. É como se Eliú dissesse, não adianta perguntar por que do sofrimento, mas para que o sofrimento. E aí Eliú vai oferecer algumas respostas. Né? Com relação à datação do livro de Jó, essa é uma questão bastante discutida. Alguns colocam o livro de Jó em época bem antiga, outros colocam o livro de Jó já em época mais recente. Né? Veja só, essa moldura narrativa, que talvez tenha origem num conto popular a respeito de um justo que sofre, que nós encontramos lá nos capítulos 1 e 2, e na última parte do capítulo 42, é difícil de datá-la. Ela pode ser pré-exílica, pode ter surgido no exílio, e alguns afirmam que ela pode ter surgido até no período pós-exílico, talvez na mesma época do profeta Zacarias, ali pelo século VI, mas já no século VI, no final do século VI, no período em que Israel volta do exílio, depois do ano 538. Por quê? Porque também no livro de Zacarias aparece uma figura chamada o Satã, que aparece como um acusador do sumo sacerdote Josué. Assim como aqui aparece esse tal de o Satã, como acusador de Jó. Então, isso faz com que alguns pensem que talvez essa moldura narrativa possa ser ali do início do pós-exílio, próximo da época de Zacarias. Depois, a parte poética do livro de Jó, ela problematiza essa questão do sofrimento, problematiza a perspectiva sapiencial tradicional, segundo a qual um justo deveria ser sempre recompensado. Né? Esse questionamento acerca da perspectiva sapiencial tradicional, ela aparece não só em Jó, mas também no Eclesiastes, que é um livro colocado já por alguns autores ali perto do século IV. Né? Então, são elementos que a gente vai juntando aí para a datação. Depois, no capítulo 12 de Jó, nós encontramos uma passagem, capítulo 12, versículo 9b, a segunda parte do versículo 9. Há um texto que diz assim: quem não haveria de reconhecer que tudo isso é obra da mão de Deus? E
essa é uma frase, tudo isso é obra da mão de Deus. Alguns consideram que seja talvez uma citação aqui do Deutero Isaías, lá em Isaías 41, versículo 20. Isaías 41, versículo 20. Quando fala de Ciro como instrumento de Adonai, depois fala de Israel, que é servo de Adonai, e lá no versículo 20, capítulo 41, versículo 20, há uma expressão semelhante, a fim de que vejam e saibam, a fim de que prestem atenção e compreendam que a mão de Adonai fez isto, e o santo de Israel o criou. Ora, se Jó está citando talvez uma frase de Isaías, do Deutero Isaías, o Deutero Isaías é da época do exílio, então o Jó teria que estar, pelo menos essa parte dialógica ali já no pós-exílio, né? No século VI, depois do ano 538. Né? Tanto o livro de Jó, quanto outras passagens, por exemplo, do Eclesiastes, que é muito próximo a Jó do ponto de vista dessa reflexão que questiona a sabedoria tradicional, a doutrina sapiencial tradicional da retribuição, parecem rejeitar a ideia de uma sobrevivência lúcida após a morte. Né? Pensa-se numa descida para a morada dos mortos, mas não há lucidez, portanto, não há recompensa. Então, necessariamente, o livro de Jó tem que ser de uma época em que esse tipo de reflexão ainda não estava desenvolvida, e ela vai se desenvolver a ideia de uma vida lúcida após a morte ali pelo século II, como aparece claro em Macabeus e no livro da Sabedoria, que é do século I. Logo, a gente cria um arco temporal assim bastante aberto, né? O livro de Jó pode estar desde o século VI, V antes de Cristo, ali no início do pós-exílio, e necessariamente antes do século II antes de Cristo. Normalmente se coloca o livro de Jó ali pelo século V, século IV. Por quê? Porque nós encontramos no século III uma versão aramaica do livro de Jó. Né? Então, um pouco mais recentemente, veio à luz uma versão aramaica do livro de Jó, que é datada normalmente ali em torno do século III antes de Cristo. Por isso, então, isso faz com que se pense numa datação para o livro de Jó pelos séculos V, século IV antes de Cristo. Né? Há alguns autores que defendem uma datação mais antiga, outros que falam de uma datação mais recente, né? Mas é mais ou menos nessa época aí, já seguramente no período pós-exílico, que está o livro de Jó. Né? Vamos falar um pouco agora da teologia do livro. Se o livro é uma reflexão a respeito do sofrimento do justo, como que o livro apresenta essa reflexão? O livro de Jó apresenta essa reflexão acerca do sofrimento do justo, seguindo duas linhas principais. Primeiro, mostrando qual é a conduta correta, justa no sofrimento. O livro não vai conseguir encontrar bem a causa do sofrimento, né? Que os amigos de Jó perseguem ferrenhamente, inclusive acusando-o de ser um pecador. Então, o livro vai apresentar duas reflexões. Primeiro, qual é a justa conduta no sofrimento? Como que uma pessoa deve conduzir-se no sofrimento? E depois, a segunda reflexão do livro a respeito do sofrimento é qual é a causa e o escopo do sofrimento? A causa do sofrimento é a grande pergunta dos primeiros amigos de Jó. E o escopo do sofrimento, ou seja, qual o sentido, qual o objetivo, qual o intento do sofrimento, vai ser a pergunta lá, ou melhor, vai ser aquilo que Eliú vai tentar responder lá nos capítulos 32 a 37 do livro. Né? Primeira coisa, a conduta justa no sofrimento. Como que ela é respondida em cada uma das partes do livro? Cada uma parte do livro responde a isso de uma maneira. Naquela moldura narrativa, que são os capítulos 1 a 2, que mostram o Jó paciente e resignado, e o final do capítulo 42, onde Jó recebe tudo de volta, a justa conduta no sofrimento é apresentada da seguinte forma. Primeiro, diante do sofrimento, Jó aparece como um homem paciente e resignado. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? É o que ele responde para a sua esposa.
Ou no capítulo 1, o Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Então, é um homem resignado. Quando o seu sofrimento torna-se pungente, diante da perda dos filhos, da doença, ele realiza gestos de penitência e louva a Deus. Então, ele rasga sua veste, senta-se sobre a cinza, joga a cinza sobre a cabeça e faz a sua bênção. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Então, essa é a justa conduta no sofrimento apresentada na moldura narrativa, nos capítulos 1 a 2, principalmente, que apresentam o sofrimento pungente de Jó. É na parte dos diálogos que a justa conduta no sofrimento vem problematizada, né? Porque a solução apresentada no prólogo de um Jó paciente vem problematizada. Como é que Jó se conduz diante do sofrimento na parte dialógica? Primeiro, ele se lamenta, no capítulo 3, lamenta até o dia do seu nascimento. Depois, o seu lamento vai se tornar uma acusação contra Deus, como a gente encontra lá no capítulo 9. Ele acusa Deus, ele se sente uma vítima de Deus, né? Deus o trata como inimigo. Ele faz, que é um dos amigos de Jó, vai pedir que Jó ponha fim ao seu lamento e que Jó aceite a solução proposta no prólogo, de ser um homem paciente e resignado no seu sofrimento, mas na parte dialógica Jó não aceita essa solução. Ele não aceita a resignação diante do sofrimento. Pelo contrário, ele quer descobrir o porquê e chama Deus em causa. Nos discursos de Deus, quando Deus aparece em cena, lá nos capítulos 38, 39 e 40, né? Jó vai ser duramente repreendido por Deus. Primeiro, porque ele disse que a terra é um caos. E Deus, no seu primeiro discurso, vai mostrar que a terra não é um caos. Deus criou todas as coisas com sabedoria. Jó é que não sabe reconhecê-las. E aí Jó vai responder dizendo que ele falou levianamente, né? Que ele não deveria ter dito que a terra é um caos. Depois, Deus vai repreender Jó pelo que ele disse lá no capítulo 9, versículo 24, que Deus deixa o mundo nas mãos do ímpio, né? Tratando todo mundo igual, o justo e o ímpio. E Deus vai responder a Jó dizendo que não é assim, que Deus não é acessível ao mal, tratando o justo e o ímpio como se fossem a mesma pessoa. E Jó vai reconhecer, então, que ele falou de coisas que lhe ultrapassam, né? E aqui é interessante, quando a gente fala da justa conduta no sofrimento, confrontar os amigos de Jó com Jó. Os amigos de Jó, eles representam no livro a teologia sapiencial tradicional, por isso que eles vão procurar a resposta para o sofrimento de Jó no seu pecado. Eles fazem um discurso a respeito de Deus, mas diante do sofrimento de Jó, esse discurso não resolve o problema. E aí Jó vai se manifestar não mais como Jó paciente, mas ele quer ter um contato pessoal com Deus. Por isso ele lamenta, ele acusa a Deus, ele pergunta, depois ele implora, porque ele quer que Deus apareça em cena, né? A reação de Jó é muito forte no seu sofrimento. Então a gente já percebe que existe dois momentos dentro do livro. Na parte narrativa, nos capítulos 1 e 2, a conduta de Jó no sofrimento é a conduta do homem paciente, resignado e que não questiona. Na parte dialógica, nós encontramos duas posturas diferentes. Os amigos de Jó que vão dizer, Jó, aceita resignado, porque se você sofre é porque você pecou. E Jó que não vai aceitar resignado, porque ele vai dizer, eu não encontro pecado em mim. Então, meu sofrimento não pode ser culpa do meu pecado. Então, ele vai se lamentar, ele vai acusar Deus, ele vai perguntar a Deus, e por fim ele vai implorar para que Deus apareça e lhe diga qual o sentido do seu sofrimento, né? Então, a conduta dele diante do sofrimento na parte dialógica não vai ser mais a conduta paciente e resignada, mas vai ser a conduta do homem inquieto que está sofrendo e que quer chamar Deus em causa para compreender o sentido do seu sofrimento. Aqui eu trago o pensamento de um autor que escreve sobre o livro de Jó, que ele diz assim, Jó é o único dos 4 homens, quando a gente está ali com Jó e os 3 amigos, ele é o único dos 4 homens que procura uma solução no confronto pessoal com Deus, no falar
a ele e com ele. Por isso a sua sabedoria supera a dos seus amigos, porque os seus amigos se contentam com a teologia sapiencial tradicional e fazem um discurso sobre Deus, mas Jó não quer ouvir um discurso sobre Deus. Jó quer falar com Deus e quer que Deus fale com ele para lhe explicar o sentido do seu sofrimento, né? Uma vez que o sofrimento de Jó é pungente, ele sente literalmente na sua própria carne o seu sofrimento, né? Quando o Satã recebe permissão, inclusive, para tocar na sua carne e fazer com que ele fique enfermo, né? E o segundo ponto, no livro de Jó, qual é, na perspectiva do livro, a causa do sofrimento e o seu objetivo, o seu escopo, o seu sentido? Qual o sentido do sofrimento no livro de Jó? Então, vamos lá. Vamos também analisar o livro nas suas diversas partes, né? Naquela introdução, no prólogo do livro, se nós tirarmos aquelas cenas celestes que aparece a figura do Satã, essa questão da causa e do sentido do sofrimento não é tematizada, não se procura uma causa. As desventuras de Jó são apresentadas como algo provindo de Deus. É o que a gente encontra lá em Jó 1,16. Este ainda falava, um dos servos de Jó, quando chegou outro e disse: caiu do céu o fogo de Deus e queimou ovelhas e pastores e os devorou. Então, a tragédia é vista como algo que vem da parte de Deus, mas não se problematiza. O problema a respeito da causa do sofrimento e do objetivo desse sofrimento começa na própria parte narrativa, no prólogo, mas nas cenas celestes. Quando aparece a figura do Satã, que vai provar Jó, que vai procurar, ele vai aparecer como aquele que é o causador desse sofrimento de Jó, com o objetivo de provar a sua fé, né? Então, nas cenas celestes é que começa a ser tematizada a questão acerca da causa e do sentido do sofrimento. Naquelas cenas celestes fica claro que Deus permite o sofrimento, mas o sofrimento não é iniciativa de Deus. O Satã é que quer impor a Jó um sofrimento, o qual Deus permite, com o objetivo de provar se a fé de Jó é autêntica. Essa figura chamada de o Satã, que nós já falamos aqui, que não é Satanás, como no Novo Testamento, mas aparece aqui como um dos filhos de Deus, um ser celeste, que tem como finalidade sua provar Jó, ser adversário de Jó, por isso esse nome, Satã, que quer dizer adversário. É ele quem tem a iniciativa e é ele quem infringe a Jó o sofrimento, mas sempre com o claro limite imposto por Deus. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. E o objetivo do sofrimento aqui, o escopo do sofrimento aqui nas cenas celestes é mostrar que a piedade de Jó é desinteressada. O Satã vai dizer para Deus, ele é justo e piedoso porque ele tem tudo. E Deus vai dizer, então tá, então você pode fazer o que quiser, poupa a vida dele, e no final, quando o Satã volta, tá vendo? Você fez isso tudo, mas Jó continuou piedoso. Então, a sua piedade é desinteressada, né? Então, é assim que se problematiza a questão da causa do escopo do sofrimento de Jó nas cenas celestes. Nos discursos dos amigos de Jó, ele faz Bildade, Sofar e aquele Eliú que aparece depois. 4 respostas são dadas a respeito da causa e do escopo do sofrimento. A primeira é de acordo com a sabedoria tradicional. O sofrimento é uma consequência da culpa de Jó. Isso está expresso, eu não vou ler aqui por questão de brevidade do nosso tempo, vocês podem ler depois. Isso está expresso nas passagens que eu indiquei na apostila. Jó 15, versículos 20 a 35, Jó 18, versículos 5 a 21, Jó 27, versículos 7 a 10. Então, a primeira resposta é: o sofrimento é consequência de uma culpa. Uma outra resposta que se dá é: o sofrimento é parte integrante da condição criatural do homem. Por ser criatura, o homem sofre, independente da justiça que cometeu ou do pecado que cometeu. Uma terceira explicação que se dá a respeito do escopo do sofrimento é que ele é uma forma de educação
e disciplina divina. Deus educa o homem através do sofrimento. É uma resposta que ele dá para Jó lá no capítulo 5. E o sofrimento é uma prova para o homem piedoso, é a resposta de Eliú, lá no capítulo 36. Então, aqui, nos discursos dos amigos de Jó, a causa do sofrimento, da qual só falam aqueles 3 primeiros amigos, o sofrimento é consequência de uma culpa. Ou o sofrimento pode ser explicado como parte da condição criatural do homem. Por ser criatura, o homem sofre, independente aí da justiça ou da injustiça que cometeu. E com relação ao escopo, ao objetivo, ao sentido do sofrimento, é uma forma de educação e disciplina divina ou é uma prova para o homem piedoso, para que a sua piedade seja provada como sendo autêntica. E agora nos discursos de Deus, que dentro do livro é a parte que talvez mais nos interessa, porque é a resposta teologicamente mais profunda que o autor quer nos oferecer. O que Deus vai dizer para Jó a respeito da causa e do escopo, do sentido do sofrimento. O autor do livro de Jó, nos discursos de Deus, rejeita a opinião dos amigos de Jó. Vai dizer, vocês falaram mal de mim. Ou seja, dizer que o sofrimento de Jó era culpa do seu pecado ou que Deus o estava punindo era falar mal de Adonai. A atribuição do sofrimento de Jó ao seu pecado, como fizeram seus amigos, é completamente ignorada nos discursos de Deus. E as outras perspectivas são também abandonadas, de modo que os discursos de Deus não fazem menção ao sofrimento de Jó. Então, ao que parece na leitura do livro é que, nos discursos de Deus, Deus não quer oferecer a resposta, nem para a causa, nem para o sentido do sofrimento de Jó. Deus oferece a Jó uma resposta diferente. Jó é confrontado primeiro com os mistérios da natureza. Como a gente pode ver lá, vamos ler aqui um trecho. Capítulo 38, versículo 4. Onde estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? Dize-me, se é que sabes tanto? Quem lhe fixou as dimensões, se o sabes, ou quem estendeu sobre ela a régua? Onde se encaixam as suas bases? Ou quem assentou sua pedra angular? Entre as aclamações dos astros da manhã e o aplauso de todos os filhos de Deus. Quem fechou com portas o mar, quando irrompeu jorrando do seio materno? Quando lhe dei nuvens como vestes e espessas névoas como coeiros, quando lhe impus os limites e lhe firmei porta e ferrolho, dizendo, até aqui chegarás e não passarás. Então Deus começa a confrontar Jó com os mistérios da natureza. Onde é que você estava quando eu criei todas as coisas que te cercam? E aí Jó é chamado a olhar para além do seu sofrimento, para os mistérios da natureza que o circundam, e a olhar para além de si mesmo e dos mistérios da natureza, para o divino. E perceber, se eu não dou conta de explicar nem mesmo os mistérios da natureza que me cercam, qual a origem do universo, como a Terra foi criada, como eu posso pretender explicar coisas ainda mais profundas, como, por exemplo, o porquê de Deus permitir que eu sofra, ou qual o sentido do meu sofrimento? Então, a gente pode dizer que Jó é chamado a olhar para além de si mesmo e a perceber no mistério insondável que envolve a criação uma metáfora, uma imagem para o mistério do seu próprio sofrimento. E se ele não dá conta de explicar esses mistérios da criação, ele também não vai dar conta de compreender nem a causa, nem o escopo do seu sofrimento. Então, a gente vê que nos discursos de Deus, ele não pretende oferecer a resposta que os amigos de Jó tentam oferecer, ainda que de maneira imperfeita. Mas ele pretende fazer com que Jó saia de um perigoso antropocentrismo, onde ele está centrado só em si mesmo, olhando só para o seu sofrimento, e passe para um teocentrismo, percebendo que nem tudo ele dá conta de explicar por si mesmo, mas que ele deve depositar a sua confiança em Deus. E ele faz esse caminho por meio da via cosmológica, né? Ou seja, Jó
Deixa de olhar para si mesmo, olha para o entorno da criação como metáfora do seu sofrimento e percebe que na raiz de tudo a resposta está no grande e insondável mistério de Deus. Eu queria concluir lendo um trechinho aqui do livro que está citado na bibliografia de vocês, que fala sobre esse caminho que Jó é chamado a percorrer, não é? Assim, antes, ainda da restauração explícita, né, porque esses diálogos entre Jó e Deus estão antes dele receber tudo de volta no final do livro, os discursos de Deus liberam e redimem Jó de certa forma, de um antropocentrismo fechado em si mesmo, de ficar só pensando no seu próprio sofrimento, por que eu sofro, qual é o objetivo desse sofrimento. É como se Deus pusesse um fim à discussão, dizendo essa é uma discussão, nesse momento, vazia, porque a sabedoria tradicional não vai oferecer a resposta para o sofrimento de um justo. Mais tarde essa resposta será dada, mas não naquele momento. Dessa forma, esses discursos correspondem ao seu desejo de uma resposta. Jó queria que Deus respondesse, Deus respondeu. Dessa forma, esses discursos correspondem ao seu desejo de uma resposta da parte do Onipotente de uma forma que é, ao mesmo tempo, atendível e inatendível, ou seja, admissível e não admissível. Deus respondeu, mas não respondeu da maneira que Jó queria. Porque ele não respondeu, Jó, fica tranquilo, o seu sofrimento é por causa disso, e o objetivo do sofrimento é esse. Não, Deus respondeu, mas não respondeu aquilo que Jó pretendia ouvir. O movimento efetuado aqui pode ser descrito como um movimento que vai do antropocentrismo ao teocentrismo através do cosmocentrismo. Sai de si para Deus, passando pela contemplação do universo e dos insondáveis mistérios da criação. Se os amigos de Jó procuram em vão refrear o comportamento de Jó, que fica ansioso diante do seu sofrimento e começa a questionar a Deus, e os amigos dizem, calma, Jó, seja resignado, como você estava resignado até agora, né? Os discursos de Deus conseguem fazê-lo de modo indireto. Aquilo que os amigos de Jó não conseguem fazer em vários capítulos, Deus consegue fazer com o seu discurso, porque Jó silencia e se torna de novo um homem resignado, removendo Jó da sua recusa em consentir, colocando-lhe diante dos olhos o mistério da criação como metáfora do seu próprio sofrimento. As suas perguntas e os seus lamentos não são respondidos por uma terceira pessoa, nem por Elifaz, nem por Bildade, nem por Zofar, nem por Eliú, que estão acima das partes da contenda, porque os dois que estão em contenda ali é Jó e Deus, né? Mas elas são aplacadas por aquele Deus que é presente misteriosamente na criação e que responde a Jó, do meio dessa criação. Porque Jó responde a Deus do meio da nuvem, do meio da tempestade, né? E vai, então, com o seu discurso, saciar a sede de resposta que Jó tem, né? Sem dizer diretamente a Jó o que até então era objeto da discussão, a causa, o escopo do sofrimento, mas fazendo Jó perceber que ele deve sair do antropocentrismo, daquela reflexão autocentrada, o porquê eu sofro, qual o sentido do meu sofrimento, a contemplar a criação como metáfora do seu próprio sofrimento. Olha, não é só o seu sofrimento que é incompreensível, você não é capaz também de explicar a criação que te cerca, a origem do mundo e do universo. E assim ele vai passar a um teocentrismo, ou seja, nem o meu sofrimento, nem o mistério da criação são completamente esclarecidos sem Deus. Deus é que pode oferecer uma resposta para isso tudo. E nesse momento em que o livro de Jó é composto, essa é a resposta para o sofrimento do justo. Mais à frente, outras respostas serão elaboradas. Quando se desenvolver a ideia de uma vida lúcida após a morte, então, sim, a resposta vai ser, olha, a recompensa do justo não é nesse mundo. Nesse mundo, o justo pode sofrer e o ímpio pode regozijar-se. Mas, no além, o justo vai receber a devida recompensa e o ímpio também vai receber a devida paga por aquilo que tiver feito, né? Mas, nesse momento do livro de Jó, a resposta que se pode dar é aquela que Deus provoca Jó a compreender, não é? Sair do próprio sofrimento, olhar para a natureza como metáfora do seu sofrimento, os mistérios da natureza como metáfora do mistério do seu sofrimento, e perceber que tudo só pode ser esclarecido em Deus. Só Deus é capaz de oferecer todas as respostas, e naquele momento Jó não é capaz de alcançar sozinho, né, através de seus amigos, uma resposta que seja satisfatória.
Com isso, a gente conclui essa nossa introdução ao livro de Jó. É interessante que vocês depois peguem o texto, leiam a apostila juntamente com as passagens, percebendo o que a gente falou na leitura dos textos do livro de Jó, que a gente não faz aqui todos por questão de brevidade, não é? E assim possam aprofundar as questões que nós trabalhamos aqui, sobretudo conhecer, através da leitura, a história de Jó, porque melhor do que estudar a respeito de um texto bíblico é ler o próprio texto bíblico e depois estudar e reler o texto com aqueles conceitos que a gente aprendeu através do estudo, né? Então, eu agradeço os que estão presentes, os que vão assistir depois. Agora eu vou encerrar a gravação para que eu possa, então, abrir a palavra para aqueles que estão aqui presencialmente, que querem colocar suas questões.